Já de volta com o nosso Manhã da Piedade, vamos falar de saúde agora aqui no programa. Pois é, zumbido no ouvido. Você se identifica? É uma condição mais comum do que nós podemos imaginar, viu? Aproximadamente 20% da população mundial apresenta traços deste incômodo, né? Quando se trata de indivíduos com faixa etária acima de 70 anos, a porcentagem ainda aumenta, viu? Bom, e zumbido no ouvido pode ser decorrente de diversas causas e pode gerar muito estresse para quem descobre que está nesta situação. Para a gente entender melhor sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no programa a doutora Camila Braz, que é otorrinolaringologista. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, quando a gente fala em zumbido no ouvido, o que é, na verdade, na prática, esse zumbido, doutora? Então, o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença, né? Ele é um sintoma de um determinado... De um problema. De um problema, de uma doença que pode ser localizada ou sistêmica. Por definição, é uma ilusão auditiva, que é considerada assim, um barulho que não é um barulho que não é devido a fontes externas. Que esse barulho que o paciente sente pode ser subjetivo, só ele que está sentindo, ou pode ser mesmo, mais raramente, objetivo. Quando você examina, pode ser que você consiga escutar, mas isso é muito raro. É muito... A maioria das vezes é subjetivo. É algo emocional, talvez? Pode estar associado. Pode estar também? Pode, mas tem várias causas. Quais são as mais comuns que a gente pode, né, falar assim, para a população? Digamos que as causas mais comuns são as causas auditivas mesmo, né? 80% das vezes que se tem um zumbido, a causa está na região do ouvido. Então, as causas mais comuns, 96% está associado à perda auditiva. Perda auditiva. E geralmente esse ruído, ele começa em um ouvido, fica um tempo só em um, geralmente nos dois. O que vocês percebem? Falando do que é mais comum, é de ser bilateral. Bilateral. Mas em determinadas doenças, ele pode ser unilateral, a característica pode ser pulsátil ou contínua. Isso vai variar da causa. E começa mais leve e vai aumentando ou não? Por exemplo, se você tem uma perda progressiva, ele pode aumentar ou pode ser um zumbido que não progride. Se aquela perda não progride. Então, isso vai variar de acordo com a apresentação do caso de cada paciente. Agora, quando a gente fala em perda auditiva, às vezes as pessoas já assustam, né? Nem sempre o zumbido vai indicar que a pessoa ele pode perder ali a audição, não, né, doutora? Não, na verdade é o contrário, né? O zumbido seria um sintoma da perda. Da perda auditiva, mas nem sempre vai levar à perda. Não quer dizer que o zumbido leva à perda, não leva à perda. Não leva. Não, o zumbido é só um sintoma de que você já está com uma perdinha, entendeu? Já está com a perda, mas é reversível. Pode-se trabalhar isso no consultório, por forma de tratamentos, evitar essa perda total da audição? Sim, sim. Todas as causas têm tratamento. Assim, nenhuma... diria assim que a maioria não tem cura. Não tem cura. Não tem uma cirurgia que eu vou fazer. A maioria das causas não tem cura, mas todas têm tratamento, né? As pessoas podem fazer e devem fazer esse acompanhamento, então. Exato. Né? Ainda mais se ele aparecer, se tiver aquela sensação de que mesmo no silêncio, eu estou escutando um barulho no silêncio. Então, eu tenho que procurar fazer avaliação, fazer exame voltado para a audição, para identificar a causa. Agora, nós falávamos ali de pessoas mais velhas, né? Pessoas com mais de 70 anos de idade. Pode ocorrer em pessoas mais novas também? Pode. Crianças? Porque a perda auditiva, ela não escolhe a idade. Ela é mais comum acima dos 60 anos. Pelo envelhecimento, pelo processo de envelhecimento, a gente começa a perder as células ciliadas ali por processos metabólicos do próprio envelhecer. Então, é mais comum na faixa etária idosa, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Agora, a pessoa, então, que está nos acompanhando e já está sentindo esse incômodo, o que ela deve fazer, doutora? Marcar uma consulta com o otorrino. O quanto antes? O quanto antes. Quanto mais rápido, mais melhor, fácil vai ser esse processo. Porque se tiver alguma causa que possa ser revertida ou acompanhada a fim de não progredir, o mais importante é que ele procure cedo, né? Agora, zumbidos também podem levar a transtornos psiquiátricos, doutora? Sim, porque a pessoa fica tão incomodada, ela cria uma alça de retroalimentação que fica tão incomodada com o barulho do zumbido que pode levar a aumento de depressão, distúrbios psiquiátricos, sim. E tem um outro viés, que os distúrbios psiquiátricos, estresse, também podem levar a zumbido, sem perda auditiva.
Ah, então o estresse, às vezes a pessoa está tão estressada, ela pode Pode ter começar um a zumbido. ouvir. Que aí não tem nada a ver. Que não tem a ver com a perda. perda. Isso aí vai ser identificado só no consultório mesmo. Só Pela no história clínica, o exame, né? Tem que... Agora, quando tem alguém na família que já tem problemas de audição e tal, essa pessoa já tem ali, já escuta, né? Sente zumbido, ela tem mais tendência a ter um problema de audição também ou não tem nada a ver? Tem problemas de audição que são genéticos. Então, por exemplo, a autoesclerose, que é uma doença que causa uma perda progressiva, perdas familiares, são problemas genéticos do ouvido. E essas causas podem gerar zumbido. Então, se você tem na família várias pessoas com problema auditivo, com zumbido, você pode ter uma tendência maior também a desenvolver um problema auditivo, perda auditiva e zumbido. Agora, é só o zumbido ou a pessoa sente outro sintoma também, conjunto ali, dor, por exemplo? Doer não dói. Mas, por exemplo, ela pode, dependendo da causa, ela pode ter outros sintomas associados, como vertigem. Por exemplo, doença de Meniere é uma doença que causa zumbido e vertigem. Pode ter dor local, quando tem distúrbio dessa articulação que é a temporomandibular, ela pode ter o zumbido associado à dor, mas é sempre 2 sintomas isolados. O zumbido não causa dor. Uhum. Agora, pode surgir também devido, às vezes, a pessoa trabalha num ambiente com muito barulho, não toma os devidos cuidados para proteger o ouvido, ou às vezes ouve música muito alta com fone de ouvido. Isso também pode provocar esse zumbido? Pode. Pode porque o barulho alto ele pode gerar uma perda auditiva induzida pelo ruído alto. Então, aí, a partir de quando o paciente começa a perder, ele pode desenvolver zumbido, sim. Então, muito cuidado com música alta, né? Muito Principalmente cuidado. os jovens gostam de ouvir, esquecem do mundo, colocam o fone ali. Exatamente, então, e perde mesmo. Perde mesmo. Isso ao longo tempo, doutora, ou não? Às vezes não? Isso varia. Assim, uma perda auditiva induzida por ruído, ela é progressiva, né? São anos de exposição, diria assim, no mínimo uns 5 a 10 anos de exposição para você começar a perder, né? Mas você também pode ter o trauma acústico. Quando o som é muito intenso, você pode traumatizar e perder só de uma exposição. De uma vez? Por exemplo, um estouro, um tiro, uma explosão, e você pode perder. De uma vez só? De uma vez. Agora, quando a gente fala, a pessoa chega no consultório, né, relatando o zumbido e tudo mais, como que é esse acompanhamento para manter ali uma qualidade de vida do paciente e evitar que progrida para uma perda auditiva? A primeira coisa que a gente faz quando a paciente chega com queixa de zumbido é tentar descobrir a causa. A causa daquilo, né? A causa. E a partir da causa, a gente vai instituir o tratamento específico. Por exemplo, se o problema do paciente é perda auditiva, aquela perda irreversível, em casos a gente vai indicar o uso de uma prótese auditiva. Agora, se o problema do paciente não tem perda e ele está associado a algum distúrbio psiquiátrico, indicar uma terapia de comportamental, de terapia mesmo. Tem outros casos que a gente vai indicar ambientação com ruído, tem terapias com sons para acostumar o cérebro ao barulho constante, para aquilo não ser um incômodo para o paciente. E orientação geral, para que todo mundo que tem zumbido, né? Evitar cafeína, boa qualidade de sono, não fumar, né? Atividade diabetes física. Controlar, evitar distúrbios metabólicos, obesidade, isso tudo pode contribuir. Então, uma vida saudável evita o zumbido, né? Alimentação, você disse um pouco da cafeína. Nem na alimentação, tem algum alimento também que deve ser evitado ou não? É mais a cafeína. Mais a cafeína mesmo. Álcool também. Deve ser evitado. Deve ser evitado. Agora, das causas que chegam, da sua experiência em consultório, quais são as mais comuns? Presbiacusia, que é o envelhecimento. O indivíduo já chega lá com 60 anos, que já está perdendo um pouquinho da audição e tem o zumbido bilateral. E aí, nesse caso, a indicação é mais um aparelho? Se for indicado a perda chegar num nível de que precisa, o aparelho, indicado o aparelho. Agora, há casos que a pessoa já, talvez ficou uma vida achando que aquele incômodo era comum, doutora? Esse zumbido deve ser comum e já chegou lá, já finalmente mesmo, vocês não conseguiram mais reverter a situação? Em geral, mesmo quando o paciente tem um zumbido de longa data, porque às vezes não vai ser um sintoma que vai progredir para nada, não vai causar prejuízo de função. Então, você conseguindo melhorar a audição do paciente, às vezes você não precisa
fazer um tratamento específico para aquele paciente que é ok com sintomas, assim, porque pode ser uma coisa muito benigna, assim, se ele não ficar prestando atenção, que já está provado. Que não incomoda tanto, exato, né? Se ele ficar prestando atenção, aquilo aumenta. Se você entendeu? focar, né? A Vai ficar tendência escutando o tempo inteiro. É. Então, você tem que orientar o paciente quanto à benignidade do sintoma, para ele não ficar achando que ele tem um tumor, que ele tem uma coisa grave, a fim de que ele esqueça mesmo. Porque muita gente chega com essa preocupação também, exato. Né? De ser um chega tumor. de ser uma coisa grave. Então, excluindo as causas graves, tem que orientar e tranquilizar, né? Tá certo. Então, doutora, agradeço muito a sua vinda aqui ao nosso programa. Camila Braz, otorrinolaringologista. Volte mais vezes, viu? Bom dia. Bom dia. E você de casa, continue ligadinho aqui no nosso Manhã da Piedade. Você pode acessar nossas redes sociais também. Aliás, se você não se inscreveu, faça isso lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Manhã da Piedade, para você assistir essa entrevista com a doutora Camila, outras entrevistas aqui no nosso programa também. Vamos fazer uma pequena pausa e eu volto daqui a pouquinho.